Deixa eu te falar como que funciona. O TDAH, que muita gente conhece atualmente, é uma doença extremamente recente. Ele ganhou esse nome, foi nomeado na década de mais ou menos 80. Só que existem 5 principais hipóteses para o surgimento desse TDAH. Quais são essas hipóteses? Fatores genéticos, fatores neurobiológicos, exposição a toxinas ambientais, muito comum, mas pouco investigado, fatores pré-natais e perinatais, que muita gente acredita que não tem nada a ver, fatores sociais e psicológicos. Nos últimos anos eu tratei centenas de pessoas com TDAH e hoje eu vou te explicar exatamente, detalhadamente, o que eu aprendi com cada paciente, como o TDAH altera o funcionamento do cérebro e como ele surge em cada paciente desse. Vou falar agora de cada um para você entender um pouquinho mais, com mais clareza. Ao longo de várias décadas, o TDAH ele tornou-se um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns e mais estudados. E uma das principais teorias é que a origem desse transtorno, o TDAH, está codificada em nosso DNA, na nossa base genética. Vários estudos mostraram que o TDAH tem uma fonte genética, um componente genético muito forte. E o que isso realmente significa? O nosso DNA é composto por vários genes que determinam várias coisas, várias características, desde a cor dos nossos olhos, com a predisposições a características psicológicas, neurológicas. E os estudos realizados com gêmeos, reforçaram essa teoria para a gente. Quando o gêmeo idêntico tem TDAH, a probabilidade de seu irmão gêmeo também ter é muito alta. Pessoas com parentes próximos que possuem TDAH também têm a maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Agora, mesmo tendo esse estudo, de que quem é irmão tem uma probabilidade, ou quem tem parentes próximos também tem uma probabilidade, o que pouca gente sabe é que a genética não é o único fator que contribui para isso. Não há um único gene do TDAH, mas sim uma combinação de genes que, quando presentes, aumentam o risco, não necessariamente você vai ter o TDAH. Por exemplo, quando eu faço um teste genético no meu paciente para ver a chance dele desenvolver TDAH, a quantidade, a susceptibilidade neurológica que ele vai ter de acordo com a base genética dele, esse teste vem assim para mim, então preste atenção. Eu vou precisar fazer uma análise mais minuciosa do que pode afetar esse paciente. Então eu vou investigar se é um paciente que tem na produção de dopamina muito relacionada ao gene DRD2, no caso desse paciente que deu indefinido. Então a partir desse teste genético, que avalia a base genética dele, é que eu vou começar a fazer uma análise muito mais minuciosa do que está afetando ele naquele momento. Então veja só nessa figura que eu vou mostrar para vocês. Aqui está a base de genes que causam essa alteração. Não é um gene só, e sim uma combinação desses genes que podem afetar de maneira muito mais grave ou muito menos grave a clínica desse paciente com TDAH. Perceba que nesse paciente eu tenho algum tipo de gene que é muito evidente, já tenho 2 que não são tão evidentes. Isso muda de paciente para paciente, como também muda a abordagem que a gente vai fazer nele. Mas deixa eu explicar melhor para você entender, para ficar mais claro. Veja só, na do gene DRD2, os receptores de dopamina, ou seja, eu posso ter uma produção adequada de dopamina, mas os meus receptores não estão preparados, não estão abertos, não estão ativos para receber essa dopamina. Então, às vezes, esse paciente, eu posso fazer uma medicação estimulante, mas ele não pode responder muito bem. Por quê? Porque ele não tem receptor ativo o suficiente para receber aquele novo medicamento. Outra situação pode ser que não é nos receptores, e sim na conversão nessa enzima dopamina beta-hidroxilase, muito importante. Ou seja, eu tenho dopamina, porém a conversão da dopamina em noradrenalina está debilitada devido a alguns polimorfismos, geralmente. Ou seja, o paciente tem dificuldade em transformar dopamina em noradrenalina. Também uma abordagem que a gente tem que ter e um entendimento diferente de outro paciente. Então, não podemos considerar um paciente com TDAH que seja a mesma coisa e seja o mesmo tratamento de maneira igual para todo mundo. E a partir desse entendimento, dessa diversidade que você tem de entendimento de um paciente com TDAH ou com suspeita de dificuldade de atenção, a gente tem que ter uma abordagem, tendo a abordagem desde cedo, eu consigo que ele fique completamente funcional, praticamente sem sintomas. Eu não estou falando em cura, estou falando praticamente sem sintomas. Acho que você deve estar me entendendo, ou seja, eu não estou falando em cura, e sim controlar e minimizar os sintomas desse paciente. Esse é um paciente que, se a gente não tomar cuidado com ele, é um forte candidato a usar doses altíssimas de Vyvanse. Por quê? É um paciente que tem alterações em produção de dopamina e na conversão de dopamina em noradrenalina, ou seja, por mais que eu bote estimulantes, ele não tem receptor ativo para receber. E esse paciente que vocês viram aqui nesse teste genético é um paciente real.
Quando ele veio para mim, já veio com várias abordagens e um histórico de uso de medicações para ansiedade, depressão, às vezes bipolaridade, insônia e medicações psicoestimulantes. No caso, ele estava usando o Vyvanse. Ou seja, era um paciente, quando chegou para mim, praticamente em final de linha. O que eu quero dizer com isso, para você entender? O paciente chegou para mim assim, doutor, foi essas palavras dele, eu já usei de tudo e não resolveu. Aonde eu vou para esse paciente se não for entender a base genética dele? Depois que eu apliquei o que eu ensino no protocolo de neurodesinflamação, que vem sono, intestino, alimentação, atividade física e suplementação baseada no metabolismo dele individualizado, hoje ele domina a medicação. Então praticamente ele só fica com a suplementação e usa o Vyvanse em momentos mais esporádicos, quando ele há uma maior necessidade. Bem, essa que eu falei para você foi a base de origem genética, né? Você deu um exemplo de uma abordagem de um exame genético e como a gente pode intervir em um paciente. Vamos falar das outras hipóteses. A segunda hipótese para o surgimento do TDAH são os fatores neurobiológicos. Pesquisas com imagem cerebral usando ressonância magnética funcional permitem a gente observar essas diferenças em tempo real. Como assim? Áreas associadas ao controle de impulsos, atenção e planejamento de tarefas são as que mais mostram diferenças em indivíduos com TDAH e sem TDAH. E essas diferenças captadas nesse exame podem explicar por que alguém com TDAH pode achar difícil focar em uma tarefa, enquanto outras atividades despertam o hiperfoco e capturam completamente a atenção. Uma terceira hipótese para o TDAH é a de exposição a toxinas ambientais, muito pouco abordada e muito frequente. Algumas toxinas ambientais, como o chumbo, são vinculadas ao surgimento de transtornos neurológicos, incluindo o TDAH. Outro exemplo muito prático, o alumínio, como alterações no Alzheimer. E esse alumínio muito usado ainda hoje em desodorantes e aerosóis. O chumbo, por exemplo, foi usado em tintas por muitos anos. Vários prédios antigos e infraestruturas de encanamento, como desgaste, podem liberar partículas, no caso do chumbo, em meio ambiente, causando esse problema do transtorno de déficit de atenção. Então, quanto mais jovem a gente tem exposição e contato com essas partículas, mais isso pode afetar o desenvolvimento cerebral. Esse é um dos fatores que estão sendo estudados como causa do aumento do TDAH nas últimas décadas. A quarta hipótese são de fatores pré-natais. Muita gente acha que não tem influência. Consumo de substâncias conhecidamente como teratogênicas, ou seja, qualquer coisa que pode causar anomalias fetais, como drogas, remédios, fertilizantes, o próprio consumo de álcool, cigarro durante a gravidez, outras condições como prematuridade, baixo peso ao nascer, são associadas ao aumento do risco de TDAH. Até o estresse materno pode afetar o desenvolvimento cerebral do feto, como também deficiências nutricionais na mãe, iodo, hormônio D, a vitamina D, cálcio, ômega 3, substâncias que favorecem o desenvolvimento neuropsicológico do bebê, podem influenciar no surgimento do TDAH. Daí a importância de também fazer a avaliação na fase gestacional do paciente que está com suspeito de TDAH. E o quinto fator, é claro, fatores sociais e psicológicos. Embora não estejam associados à causa primária do TDAH, podem contribuir para o surgimento e geralmente contribuem para o agravamento dos sintomas. Então, situações de negligência, abuso infantil, traumas durante a infância, entre outros fatores ambientais que potencializam a expressão de genes que desencadeiam o TDAH. Isso muito comum acontece em pacientes com diagnóstico de TDAH na fase adulta. Passaram por um estresse psicológico, passaram por uma pressão psicológica nessa fase de adulto jovem para adulto e aí começam a desenvolver uma sintomatologia de TDAH. Muito comum em meus pacientes e pacientes pós-pandemia, tanto na infância e principalmente em pacientes na fase adulta. Então, meu amigo, essa nossa conversa foi uma revisão da origem do TDAH, as principais causas mais estudadas, que nós conhecemos até hoje. Se você está interessado em se aprofundar um pouco mais em toda essa história que eu falei para você e como eu utilizo o protocolo de neurodesinflamação no TDAH, clique nesse link aqui embaixo na descrição que eu deixei, uma aula gratuita falando realmente como é o passo a passo, como eu organizo isso. Se esse vídeo te ajudou e, mais importante, você acha que pode ajudar outra pessoa nesse sentido de TDAH, encaminhe esse vídeo para ele. Não deixe de dar um like aqui embaixo para poder valorizar a equipe que está realmente trabalhando para fazer esse vídeo para você. Eu te vejo até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal.